Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Muito bom dia. Estamos novamente aqui com o intuito de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos discutindo a proposta de estudo do livro de Apocalipse, um livro bastante interessante, um livro com muitas simbologias, mas com uma mensagem que é para todas as igrejas. Então, um bom dia a você. Eu queria já dar as boas-vindas para o irmão Antônio e para o irmão Mauro. Primeiro, irmão Antônio, bom dia também. Tudo certo? Bom dia para você que está nos assistindo. Bom dia, irmão Levi. Bom dia, irmão Mauro. Tudo bem, graças a Deus, para mais uma jornada. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Que o Senhor abençoe, nos dê um bom estudo e que você possa ser abençoado nessa manhã. Deus abençoe. Amém. O irmão Antônio, acho que poderia orar para nós, e daí logo na sequência a gente vai liberar aqueles segundos para você ir se preparar, pegar a sua Bíblia, enfim, tomar a sua água, e aí a gente dá sequência. Então, irmão Antônio, nos dirige a introdução, por favor. Senhor, que bom que mais uma semana que se completou, Senhor, e novamente nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra e entender aquilo que o Senhor tem deixado para que possamos compreender e aplicar nas nossas vidas, Senhor. Então, que desde já o Senhor esteja nos abençoando, Pai, para que, ao ouvirmos a Sua Palavra, ela toque nos nossos corações e nos desafie dia após dia. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos então. Estamos de volta agora, definitivo aí, para o estudo da palavra do Senhor. Como eu falei no início, isso é muito proveitoso para mim, estudo, relembrar, né, falar novamente, mais sobre essas igrejas do Apocalipse, sobre o livro, na verdade, o livro, está falando de agora, passamos por algumas, e essas, né? E agora a proposta é falarmos sobre Tiatira, uma igreja comprometida com a doutrina falsa. A gente já tem o slide postado aí que ajuda também no nosso estudo. E é uma das 7 igrejas que estão faladas logo no capítulo 2 do livro de Apocalipse. E eu queria que a gente lesse esse trecho nesse momento, para a gente entender o contexto que foi colocado ali. Eu acho que o irmão tiver um texto aí próximo, fácil, o texto de Apocalipse 2, a partir do 2, ele vai terminar o capítulo falando sobre a igreja de Tiatira. Ok, vamos lá então. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim
as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Obrigado, Antônio. Aqui um texto, de certa maneira, um pouco, a escritura dele é parecida com a que nós temos acompanhado nas outras igrejas, mas o texto, o conteúdo é bem diferente. Pelo menos tem algumas semelhanças aí com Pérgamo que a gente estudou, inclusive a região onde Tiatira se encontra é uma região próxima ali também, de onde eles ficavam, né? Ela estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes, que é a próxima igreja que a gente vai abordar no estudo também, e fica na Turquia. Tem alguns textos do passado que falam sobre Líbia ali também, que em Atos fala, né, que havia essa igreja ali. E tem alguns pontos interessantes aí com relação a essa carta e esse estudo, porque eles tinham uma certa tolerância também, mas é uma igreja que, de certa maneira, fez até certo ponto aquilo que Deus queria, aquilo que Cristo orientou. Ela falava, ela seguia, a gente vai falar sobre isso, o amor e a fé também, mas em certo momento aparece um nomezinho que a gente vai falar, que é essa tal de Isabel, a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais pra frente também. Mas essas palavras, assim como nós temos aprendido, são as palavras de Cristo mesmo, através de João. Essa cidade, ela ficava ali no Império Romano e ficava, como eu falei ali, entre Pérgamo e Sardes, numa região que tinha um comércio forte ali, então tinha uma certa comunicação entre as cidades também. E era uma cidade grande, comercialmente falando. Tinha uma certa economia que passeava por ali. E ela abrigava muitas corporações comerciais também. Esse era meio que o contexto da cidade. E cada uma dessas cidades tinha a sua devoção pagã. Havia uma mistura entre a questão de economia e a questão religiosa. Fosse uma mistura ali, como se tivesse alguma relação quando você queria fazer o comércio, de certa maneira você também tinha que adotar meio que um certo padrão pagão ou religioso para que você tivesse sucesso. Estava isso incrustado na cidade, né? E a produção que eles tinham aqui, a gente fala também, havia muita artesão lá, né? E eles comercializavam tecidos, tingidos, cerâmicas, né, com artesanato e também trabalho com metais, que é um dos pontos que a gente vai falar um pouco sobre. No início da carta, o Filho de Deus representa a igreja. Então, nós temos aqui o Filho de Deus, Cristo, falando, conforme nós conversamos, e esse é o único trecho que aparece essa expressão, o Filho de Deus, falando, ele se apresenta a igreja como o Filho de Deus, e normalmente não aparece exatamente isso, mas essa é uma declaração explícita da divindade de Cristo, revelando a sua autoridade sobre as igrejas, né? Aqui, irmão Antônio, a gente vê que Cristo se apresenta como o Filho de Deus e fala como aquele que tem autoridade e tem domínio, que é uma divindade de fato, mas que tem domínio sobre aquilo que ele está dizendo, né? Queria, de repente, até o irmão Antônio contar aí um pouco para nós como seria essa experiência, né? Se a gente, como igreja, também estivesse recebendo o documento direto daquele que é o Filho de Deus. Nós temos no Novo Testamento vários momentos Cristo fala que representa o Pai, ou que ele é o princípio e o fim, mas aqui ele fala que é o Filho de Deus. Como que é para o irmão, né, se colocando no lugar da igreja de Tiatira ali, se o irmão quiser compartilhar um pouco, recebendo essa carta, né, falando, o Filho de Deus escreve assim, assado, como que o irmão encara isso?
É importante essa afirmação, que a carta começa logo de início ali dizendo, Jesus dizendo, se apresentando como Filho de Deus. E você já se imaginou recebendo o Filho de Deus na sua casa, o Filho de Deus na sua vida. Ao mesmo tempo que ele é o Filho de Deus, ele também é Deus. Então, a igreja aqui estava recebendo uma comunicação diretamente de Deus. Era Deus falando diretamente com as pessoas. E quando você vê na Bíblia, em várias situações no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava diretamente às pessoas, as pessoas achavam que iam morrer porque tinham ouvido Deus falar, tinham visto Deus. Então era uma situação de temor muito grande. Mas agora a gente vem para o Novo Testamento e vem aqui para a carta de João, a carta do Apocalipse, Jesus se apresentando ali como Filho de Deus e sendo o próprio Deus, mas já não para que tenhamos esse sentimento de desespero, porque Deus falou conosco, porque o Filho de Deus apareceu para a gente, mas sim um temor, um respeito, uma reverência, e ao mesmo tempo uma expressão de júbilo, de alegria, de ter essa intimidade com Deus a tal ponto de ouvir Ele falar diretamente com você. E era o que estava acontecendo nessa igreja. Jesus chega e se apresenta, eu sou o Filho de Deus. E ele continua dizendo ali que a expressão repetida, que ele tinha olhos como chama de fogo. Como Filho de Deus e como Deus propriamente dito, é que profundo conhecimento de todas as coisas e que nada escapa ao seu juízo. Sabe, nós temos que entender que esse nosso relacionamento com esse Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, é um relacionamento de proximidade e que ele está atento a tudo o que acontece conosco, a tudo que está à nossa volta e nada escapa aos seus olhos. Então, se eu estivesse nessa situação da igreja ali, ao mesmo tempo que teria temor e reverência, eu teria um sentimento de alegria, de júbilo muito grande por estar sendo guiado e dirigido pelo próprio Filho de Deus. Tá certo. Realmente é uma expectativa aí, né? A ser suprida, a ser considerada aí, tendo essa palavra direta do Filho de Deus, para nós. Isso bem que o irmão colocou, né? Falando um pouquinho aqui sobre esse ponto 2 que o irmão já puxou, o irmão 3, o ponto 3 que o irmão puxou da revista, os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze fundido. Interessante isso, porque essa expressão ela foi usada já no Apocalipse aqui também, um pouco antes, e tem a percepção em que o irmão comentou, aquele que conhece todas as coisas e que nada escapa ao seu juízo. E com relação aos pés, ele também fala que revela o poder que ele tem de esmagar os seus inimigos. Interessante que isso tem a ver com o contexto que a cidade de tinha também. Ela tinha a ver com um certo título que a igreja tinha também, a cidade tinha, na verdade, uma cidade e tinha uma grande com relação ao bronze. Então, pode até ser que houvesse uma empresa, não sei se era assim que se chamava naquela época, mas uma corporação, uma associação, enfim, que trabalhava com bronze e eles tinham meio que essa fama também. Então, quando ele coloca aquele que tem os pés com bronze polido, ou bem, é que para eles fica fácil de interpretar, de conseguir entender o que ele estava querendo dizer. E na sequência, Cristo fala um pouco sobre isso, mas quando ele fala sobre o elogio que ele dá à igreja. Nós temos acompanhado nas questões algumas recomendações que Cristo dá através da carta e alguns puxões de orelha também, quando ele fala de algumas situações que a igreja tem cometido, falha ter cometido, e elogios também. A gente vai falar nessa primeira lição sobre o elogio que Jesus elogia sobre a igreja, e daí na próxima semana a gente vai falar sobre a repreensão que se dá. Cristo elogia a igreja de Tiatira pelo trabalho que ela tem empenhado. E ele declara alguns pontos aqui, e a gente já vai começar a falar sobre eles também. Mas interessante, é importante ter nesse texto, aquilo que um pouco de
conhecer todo o poder dele, conhecer todas as coisas, de ele falar para uma igreja especificamente aquilo que ele tem acompanhado. Aqui, você que trabalha numa empresa, que trabalha em algum local, que tem alguém que supervisiona aquilo que você tem feito, aqui a gente não está falando de alguém que faz vista grossa para as coisas. Cristo, ele tem acompanhado a vida da igreja, ele tem visto características que ele coloca claramente aqui, que são o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as obras cada vez mais abundantes, como está no slide que a gente tem visto lá dentro aí, como características da igreja. E a igreja foi se tornando cada vez mais ativa no serviço. Ela tem mostrado, tem demonstrado que Cristo não fez vista grossa, ele não estava só acompanhando de longe. Para você que tinha dúvidas se Cristo sonda a mente, sonda o coração, a gente também tem isso nesse texto feliz. Ele vê aquilo que tem a igreja, sim, ele acompanha aquilo que a igreja tem feito, sim, ele sabe quais são as principais características da igreja. Não é um Deus de longe, não é um Cristo de longe, alguém que não tem acompanhado a igreja e generaliza. Não, ele tem visto de fato aquilo que a igreja tem acompanhado. E o primeiro, irmão Mauro, que a gente tem, a primeira característica que Cristo fala no texto mesmo, aqui, é o amor. Ele fala um pouco sobre o amor que a igreja tem. Se o irmão puder complementar, nos ajudar com esse pensamento, irmão Mauro. Olha, normalmente eu gosto de acompanhar, porque todas as igrejas têm as suas qualidades, e Cristo faz questão de deixar isso bem claro. E nessa transparência, nesse slide, nós vemos ali o primeiro, é o amor. Nós lembramos da igreja, onde da primeira igreja, a igreja de Filipos lá, de Esmirna, né? Onde o Senhor reclama da igreja de Éfeso, né? Onde o Senhor reclama do amor ter esfriado. Nesse caso, o Senhor está falando sobre as qualidades. O amor é o princípio fundamental da vida do cristão, certo? Mateus 22, de 37 a 40, faltava amor na igreja de Éfeso. E Apocalipse 2:4. Lembra que nós vimos lá que na hora de chamar a atenção, na hora de exortar um irmão, o amor a falta do amor fez uma grande diferença. Então Jesus está falando aqui de que o amor, para nós, como cristão, é o princípio fundamental que rege. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz assim, olha, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, tiver todo o dom de profecia e não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Então, aqui, mais uma vez, o ponto central, porque Deus é amor, e nós somos imagem e semelhança de Deus. O amor é fundamental para que a gente possa estar dentro do centro da vontade do Senhor. Amém. Faço bem lembrado. E essa realmente é uma característica que faltou ali para a igreja de Éfeso, né? E a carta também, a igreja deixa claro que eles não estavam, não tinham essa característica ali na igreja na época, mas Cristo deixou claro que aqui na igreja de Tiatira tinha, assim, eles tinham essa qualidade. E logo na sequência, Antônio, a gente fala um pouco sobre o autor da revista sobre a fé, e também isso é mencionado no texto, se o irmão puder contribuir também, e eu vou alternando depois com o serviço da primeira história. Ok. Quando a gente fala de fé, é interessante que a gente não está falando apenas em confiança. É algo maior do que confiança. O autor do livro de Hebreus, ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando a gente fala de fé, todo mundo tem fé, de alguma forma. Eu tenho fé que amanhã eu vou conseguir um serviço, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo. Mas nós estamos falando aqui de uma fé genuína, de uma fé autêntica, com um objeto dessa fé. Então não é um misticismo, não é uma superstição, mas o objeto da nossa fé é o nosso Senhor Jesus Cristo.
E é essa fé que faz e que nos proporciona sermos abundantes na obra dele. O autor do livro de Hebreus ainda fala lá no capítulo 11 mesmo, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a fé, ela não é um mero exercício intelectual. A fé é você crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo, naquilo que a palavra de Deus está te falando, aonde o ápice dessa palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-se disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. De fato, doutor, obrigado pela contribuição. É interessante também que essa é uma coisa que havia sido notada porque na carta, com a fé que a igreja outra característica muito importante. Além do amor, também tinha fé, que é uma coisa que o meu irmão comentou, né? Coisa que sem ela é impossível agradar a Deus, é uma coisa importante que nós temos, inclusive na nossa doutrina. E o terceiro, sobre serviço, ela tinha uma certa importância, algumas questões que eram levadas com importância no serviço que essa igreja prestava à cidade. E a membresia estava envolvida no serviço da igreja. Isso é uma coisa muito importante, principalmente no nosso contexto de igreja Jardim Pinheiro, e eu vejo isso com muita clareza. Claro que a pandemia tem dificultado, mas ainda assim tem uma intenção de serviço, uma disposição de cada irmão. E aqui, colocando inclusive no contexto igreja, nós vemos que é interessante a igreja se envolver, é interessante haver o serviço na igreja para que ela se torne dinâmica e próspera, para que a igreja contribua também na questão do reino, na questão do corpo, né, de Cristo. E uma igreja, a igreja de Tiatira é uma igreja que tinha membros que se envolviam no serviço. Era uma igreja que de certa maneira produzia, uma igreja que se envolvia e havia dedicação dos irmãos e amor pelo que tinham, e amor que eles tinham também pelo Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. Você que é um irmão que se sente de certa maneira deslocado, ou você que se sente ali fora, ou você que nem é cristão, você que vê assim, puxa, mas a igreja é só balela, a minha fé é eu e Deus, é só eu que preciso acreditar em Deus. Não, aqui a gente vê na palavra de Deus que você precisa sim ter amor, você precisa sim ter fé, mas é interessante você desenvolver esse serviço, você ter essa disposição para ajudar no corpo de Cristo. Você se oferecer, se voluntariar, demonstrar o seu dom, ou não, você recebe uma ordem e se prontifica a ajudar, ou você resolve ajudar porque você sente que isso é necessário. Então, o serviço na obra de Deus, ela é importante, ele é importante. A gente está vendo ali dedicação, amor pelo Senhor, isso a igreja de Tiatira também tinha. Então, se você está numa igreja, querido numa igreja ou não, saiba que Cristo, assim como ele viu o que acontecia na igreja de Tiatira, ele vê em você também, ele vê na igreja atual também. Como eu comentei no início, Cristo ele não fez vista grossa para as coisas, nem as boas e nem as ruins. Ele não estava generalizando o que acontecia com a igreja. Ele via que a igreja tinha amor, ele via que a igreja tinha fé, ele via que a igreja tinha um bom serviço e pessoas que se dedicavam à obra. Então, se você pensa assim, não, eu vou ficar aqui escorado no meu canto, sem fazer nada, saiba, meu irmão e minha irmã, que Cristo está vendo também. E quando ele julgar, se você estivesse recebendo essa carta agora, ele diria muito claramente, meu irmão fulano, você está escorado aí no seu canto, você não tem força a fazer a obra do Senhor. Você acha que você não precisa fazer nada, porque tem outras pessoas que fazem por você. Você acha que aquilo que você faz, eu não estou vendo. E são todas orientações, meu irmão e minha irmã, para te fazer pensar que, além dele conhecer todas as coisas, ele vai julgar todas as pessoas e as atitudes. Amém? Bom, sobre a perseverança, eu queria, de novo, que a gente desse uma pincelada aí, irmão Mauro, então falando também sobre a perseverança, que era outra característica que a gente vê claramente aqui na igreja de Tiatira. Vamos lá. No caso da perseverança, a perseverança ela se faz necessária
quando a gente passa por algumas dificuldades, momentos de dificuldades no que se refere ao próprio ministério. Sempre nós, no ministério, no exercício do ministério, vai haver problemas, aflições, e aí é a hora da gente exercer a perseverança. A gente tem, com relação às igrejas, a igreja de Pérgamo, por exemplo, ela estava tolerante com os falsos ensinos. Ou seja, a gente não pode confundir. E no caso de Tiatira, o autor e o que Deus está mostrando para nós é que, em princípio, Satanás mudou de estratégia e se infiltrou na igreja, e nós vimos na aula passada, e aqui, quando fala em perseverança, está falando de problemas internos, o perigo que vem de dentro, onde o problema de relacionamento, o problema de tolerância para um com os outros, a falta de amor, isso tudo faz com que a gente tenha um alto risco de pensar em desistir. Nesse caso, a perseverança faz a diferença. Paciência e resistência constante, diz o autor. Não é qualquer perseguição que atingia os cristãos nesse caso específico. Mas o perigo que ameaçava, ele não vinha de fora, ele estava dentro. Então, muitas vezes, um irmão se chateia com o outro por muito pouca coisa. E aí é a hora de se pensar na perseverança, na tolerância e no bom sentido, né? Perfeito, perfeito. Esse é um fator tão importante nos dias de hoje, assim como era naquela época já, né? De haver essa perseverança, mesmo tendo amor, mesmo tendo fé, mesmo tendo disposição por parte dos irmãos, mas também tendo a perseverança, que os irmãos não desistam, né? Nós estamos passando por um momento aqui que é de pandemia, que é uma situação caótica, inclusive entre irmãos a gente vê isso, e assim também não faz parte de alguma igreja, e né, às vezes parece que libera tudo, na verdade não libera tudo, mas libera parcialmente. Agora você pode trabalhar fisicamente no local, não, agora você já não pode mais, agora você pode pegar a sua condução, não, mas agora acho que vão cortar e não vai poder mais, não, agora você pode frequentar o seu estudo, a sua escola. E essa questão da perseverança é importante também para você, eu vejo, pelo menos dessa maneira, para você que imagina que a pandemia vai destruir a igreja, ou que você não vai mais participar por causa disso, né? E a gente tem acompanhado e tem assistido, participado de cursos que não pararam. Graças a Deus que nós temos essa orientação e temos maneiras tecnológicas de participar ainda nos tempos de hoje. Não sei como aconteceria nessa época se houvesse uma pandemia da Tiatira, e primeiro que talvez a informação não tivesse sido divulgada tão amplamente, mas será que as pessoas conseguiriam participar dos cursos? Nós temos essa possibilidade, você tem essa possibilidade na sua casa, você pode fazer o teu estudo sozinho, mas você também pode participar do curso. Eu entendo isso, esse tempo que nós vivemos também como uma perseverança. E, irmão Antônio, nós temos uma quinta característica também da igreja, que são as obras que foram cada vez mais abundantes na igreja. Como que o irmão considera esse ponto, Antônio? Essa igreja de Tiatira tinha essa característica, de certa forma, muito especial, que ela era uma igreja muito ativa. E era uma igreja que, pelo que fala a palavra aqui, dá para entender que ela era uma igreja relevante no local onde ela estava. Era envolvida com a comunidade, era envolvida com os trabalhos, era envolvida, podemos até depreender, com assistência social, era envolvida em atender às necessidades do local onde ela estava. E essa característica aqui, o texto vai dizendo que cada vez mais ela praticava mais obras e mais obras e mais obras. E talvez algo até que o irmão Levi comentou aí, nos dias de hoje, com essa pandemia toda que nós estamos vivendo, quantas e quantas igrejas pararam, simplesmente fecharam as portas, né?
Graças a Deus, nossa realidade é outra. A Igreja do Jardim Pinheiros tem trabalhado, tem entregue cestas básicas, o pastor tem atendido as pessoas com aquela assistência espiritual. E essa era uma característica da Igreja de Tiatira, onde ela trabalhava em prol do Senhor. E aqui o nosso autor da revista também comenta que em muitas igrejas e muitas congregações, às vezes, as questões internas trazem um certo esfriamento e uma certa inércia. Sabe quando a onda está indo e você fica para trás? Isso às vezes acontece em algumas igrejas. Não era o caso de Tiatira. Ela estava trabalhando, ela estava produzindo, e com isso a igreja vinha crescendo, servindo a comunidade e crescendo. Era uma característica intrínseca dessa igreja e que fazia com que cada vez mais ela trabalhasse mais, produzisse mais para a comunidade em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai vendo aqui, né, só coisas positivas, que o Mauro e o Antônio comentaram aqui, coisas que a igreja tem, e inclusive algumas curiosidades em relação a isso. Esse texto que já está falando sobre William Barclay no nosso slide. Na superfície, a igreja de Tiatira parecia forte e florescente. Qualquer visitante ficaria impressionado por sua vitalidade e a sua energia, por sua aparente liberdade e por sua paciência. Um templo cheio de gente em suas reuniões, um verdadeiro favo de energia, um dínamo de atividade. Mesmo assim, isso não descreve uma igreja verdadeira. E como nós devemos na igreja. Interessante isso que o irmão William Barclay comenta sobre a igreja. E o irmão Antônio também pincelou. Provavelmente a igreja era relevante, uma igreja que, naquele contexto, naquela cidade, naquele momento, tinha relevância, talvez tivesse prestava uma assistência à sociedade ali em volta, tinha alguns trabalhos, e além da cidade se movimentar, né, economicamente, uma igreja que se movimenta no ritmo da cidade tem relevância, sim. Ela faz coisas que a sociedade acompanha e vê como coisas positivas, como coisas nas quais a igreja pode auxiliar a população. E tinha obras que eram maiores nesse tempo que antigamente. Eu fiz um estudo também sobre isso, e menciona que a igreja tinha aproximadamente, alguns acreditam, 40 anos já de vida. É uma igreja que tinha obras no início, foi desenvolvendo, a cidade talvez foi crescendo também, a igreja junto, mas que já tinha quase 40 anos de vida. Mas, apesar dessas obras que ela tinha, há uma repreensão. A gente vai focar um pouco mais na próxima lição, né? Quase chegando ao final dessa lição. Tinha essa pessoa chamada Jezabel. Nós temos a referência desse nome mais de uma vez na igreja. Não quero ofender ninguém que se chama Jezabel, mas na Bíblia, às vezes que ela aparece, são pessoas más. Né? Aqui a gente tem o slide que a gente vai focar um pouquinho mais na lição que vem, mas os principais pontos são esses: moralidade sexual e carne sacrificada a ídolos, ou paganismo. E isso, apesar dessas boas características que nós lemos aqui, esse era o ponto negativo da igreja. Isso era uma certa tolerância que a igreja tinha, mas não apenas isso. A igreja também se associava a essas atitudes aí, que são light, moralidade sexual. Algumas pessoas cometiam também o paganismo ou a idolatria e prestava sacrifício a deuses que não eram nosso Deus. Isso foi repreendido na carta. Nós lemos, tem um bom texto, um bom trecho falando sobre isso, e isso estava sendo introduzido na comunidade cristã, enquanto a importância da disciplina aos membros era, de certa maneira, negligenciada. As pessoas acabavam não fazendo aquilo que era correto perante Deus. Algumas pessoas eram induzidas e cometiam o erro também. O principal problema da igreja, portanto, era esse, que era a Jezabel. Nós não sabemos se era uma pessoa necessariamente, se era uma entidade ou se era uma seita. Inclusive, nós temos uma certa reflexão aqui, para que pensássemos, temos, né, sobre as seitas que temos no nossos dias atuais também, que não igrejas, mas seitas que têm uma certa crença, que pensam de uma certa maneira, que de repente até fazem um certo sacrifício. Não é um sacrifício que Deus disse que nós temos. E seja qual for, se era uma mulher ou se era uma cidade, ainda assim a Jezabel que nós conhecemos no Antigo Testamento, aquela que era mulher de Acabe, e o pastor Daniel também não discute
ele mencionou sobre essa situação com Elias lá no Antigo Testamento, está em 1ª e 2ª Reis. E ela também, a ideia aqui seria meio seduzir os cristãos dessa igreja para que fizessem idolatria e imoralidade sexual. E a verdade é que ela tinha um ambiente, de certa maneira, propício para isso. O contexto é uma igreja grande que tem relevância, uma cidade que tem relevância, que movimenta com muita rapidez. De repente, os membros poderiam fazer isso sem ninguém saber, né? De repente, estava ali as pessoas cometendo imoralidade e apareciam no outro dia como santos e, olha, não aconteceu nada, eu sou santo, tão santo quanto você, mas que essas práticas se repetiam, né? Aquele pecado que a pessoa não se arrepende de fato. E isso a gente não entende como correto. O correto é que a pessoa se arrependa daquele pecado e não pratique mais aquilo, tendo uma mudança de vida, um novo rumo a ser tomado. Então, nós estamos já no final. Eu queria já passar também para o irmão Antônio e logo na sequência, irmão Mauro, para fazer também as suas considerações, irmão, falando também um pouco sobre essa igreja, um pouco sobre o que a gente consegue entender, né, de repente até algo que ficou marcado e que o autor destacou aqui na nossa lição. Então, queria que os irmãos também ajudassem para a gente finalizar essa lição. Ok. Uma coisa que nós podemos entender aqui, de repente fazer até quase que um resumo dessa lição, é que uma igreja relevante, uma igreja que agrada ao Senhor Jesus Cristo, é uma igreja onde tem amor, é uma igreja onde tem fé, uma igreja onde tem serviço, uma igreja que persevera e uma igreja que cada vez mais trabalha, cada vez mais se envolve com a obra de Jesus, sem se esquecer do Senhor dessa obra. O próprio Senhor Jesus aqui se apresenta à igreja como Filho de Deus e elogia a igreja, pelo menos nessa primeira parte onde nós estamos estudando, por ser uma igreja relevante. E não tem como nós deixarmos de pensar na igreja onde nós participamos, na igreja onde você, que está conosco aqui, também participa, e pensar da seguinte forma: a igreja que eu participo, a igreja da qual eu faço parte, ela é uma igreja de amor, uma igreja com fé, uma igreja de serviço, uma igreja que persevera, uma igreja que abunda na obra do Senhor. Mais ainda, eu, que sou essa igreja, demonstro amor pelas pessoas, demonstro essa fé em Jesus Cristo e mostro essa fé para as pessoas, trabalho nessa obra para que essa obra abunde cada vez mais e para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor Jesus, e persevero na doutrina, persevero na fé, nos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus traz dia a dia para cada um de nós. Essa é a igreja relevante. Essa é a igreja que alegra o Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja a qual eu quero fazer parte, a qual você deve fazer parte. É a igreja em que eu e você temos que nos transformar. Então, eu entendo que essa lição, neste primeiro momento, vem nos trazer um alerta que devemos ter essas qualidades na nossa vida, mas também, ao mesmo tempo, cuidar para não nos perder, porque mais para frente nós vamos ver quais são as características negativas que essa igreja tinha. Ninguém é perfeito, mas Jesus vem então e começa a trazer o foco para essas características negativas, para que elas sejam limpadas, para que elas sejam deixadas de lado. Lembre-se que essa igreja sou eu e é você também. Irmão, eu gostaria de fazer só uma... Tudo isso que o irmão colocou é perfeito, porque nós estamos no momento em que o Senhor está apresentando aquilo que lhe agrada dentro da igreja. Eu queria chamar a atenção para que, no primeiro caso, Cristo se apresentou como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele em quem está reunida todas as coisas. Na segunda, ele apresenta a sua palavra como uma espada de dois gumes que vai fazer a diferença para que ele possa fazer a purificação através da palavra. E agora, nessa, ele se apresenta como os olhos, como chama de fogo,
aquele olhar que nada escapa ao olhar do Senhor, e os pés, como latão reluzente, representando a soberania e o poder do nosso Senhor. Então, a cada nova carta, ele vai apresentando os prós e os contras, ou seja, as coisas que estão dentro daquilo que ele espera da sua noiva, e aquilo que ele precisa ver, mostra que precisa ser corrigido. Ao final das 7 cartas, nós teremos o que o Senhor teria como o ideal da sua igreja como um todo na face da terra. Essa igreja local era uma igreja com muito serviço, com muita dedicação, mas também apresenta alguns problemas que nós vamos ver a semana que vem. Bom, aqui então, meu irmão e minha irmã, nós finalizamos, então, vamos orar, entendendo, conforme os irmãos comentaram, o irmão Antônio, o irmão Mauro, entendendo essas características da igreja de Tiatira, como outras que nós temos acompanhado, sempre entendendo que Cristo é aquele que é soberano nesse momento, aquele que nos dá a orientação. Não sou eu falando, e meu irmão Antônio e o irmão Mauro, mas nós estamos recebendo a orientação do próprio Cristo. Então vamos orar dos olhos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, nós agradecemos por esse estudo abençoado, nós agradecemos ao Pai porque podemos estudar a Tua palavra, porque nós podemos aprender, ó Pai, o ensinamento que foi dado à Tua igreja através de Tiatira, mas a outras igrejas também, como ensinamentos válidos para nós. Nós agradecemos, ó Pai, porque podemos ver as características que você teve. Podemos, ó Pai, demonstrar isso, podemos praticar isso nas nossas vidas, ainda em tempo, ó Pai, como diz a Tua palavra, aquele que tem ouvido, que ouça esse ensinamento e que possa praticar esse ensinamento. Aquele que é membro, ó Pai, eu rogo que veja essas coisas, que entenda a Tua palavra e que Teu Espírito Santo fale a cada um. E aquele que não pertence, aquele que ainda não tem uma igreja, eu rogo ao Senhor, para que entenda, ó Pai, quem é o Cristo que está falando, quem é a verdade, quem é essa palavra que está dizendo a nós, e que assim possa ter um novo rumo, uma novidade de vida, e possa se converter dos seus erros, entendendo qual é o seu novo alvo, que é Cristo. Nós jogamos essas bênçãos e essas práticas de nossa vida final de Jesus. Amém. Amém. E, meu irmão, bom dia na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Boa semana. Até semana que vem. Graça e paz a todos, que o Senhor te abençoe. Estejamos juntos daqui a pouco, logo mais no culto que vai ser certamente uma bênção para todos nós. Deus abençoe. Amém.